A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Vamos às notícias. Jornal das 4 com Miguel Videira. Miguel, a maioria dos representantes dos setores que vão beneficiar de uma ajuda adicional para fazer face à subida do preço dos combustíveis considera que esse apoio anunciado hoje pelo Primeiro-Ministro fica aquém das necessidades. E ao que referem, por exemplo, os representantes dos transportes de mercadorias e do setor do táxi. Já vamos ouvir essas reações, mas primeiro ficamos a conhecer os apoios anunciados pelo Primeiro-Ministro no final da reunião de Conselho de Ministros. À cabeça, Vasco Maldonado Correia, um desconto de 2 dígitos por litro no combustível. Para aliviar o impacto da crise energética, o Governo voltou a anunciar descontos para os combustíveis, desta vez a pensar nos setores mais expostos. Para o período entre os meses de abril e junho, fica aprovado um apoio de 10 cêntimos por litro de combustível para os transportes pesados de mercadorias e passageiros, táxis, agricultores, pescadores, bombeiros e também IPSS. E feitas as contas, as medidas que estamos a tomar significam cerca de 150 milhões de euros por mês de apoio na área dos combustíveis. O que não está em cima da mesa, garante Luís Montenegro, é o regresso do IVA zero. Neste momento não vemos essa como uma medida adequada. O Governo não exclui novos apoios, mas só pretende dar um passo de cada vez. Nós não sabemos a dimensão que a crise pode tomar e a duração. É preciso ter sentido de equilíbrio e é preciso irmos adaptando a realidade àquilo que são as necessidades e também as possibilidades do país. O antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, tinha defendido a ação reformista de Luís Montenegro, música para os ouvidos do Primeiro-Ministro. Não tendo havido nenhuma espécie de articulação, o artigo caiu que nem uma luva naquilo que foram as decisões do Conselho de Ministros. O chefe de governo olha para o excedente orçamental do ano passado para fazer nova metáfora futebolística. Estamos na Liga dos Campeões da estabilidade económica e financeira da Europa. Para a habitação foram também aprovadas medidas fiscais para incentivar rendas moderadas, construção com IVA reduzido e isenção de mais-valias e também uma reforma na urbanização para acelerar processos e reduzir custos na construção. Além disso, o Governo decidiu que, após 2 anos sem acordo em heranças indivisas, um ou mais herdeiros possam forçar a venda dos imóveis. As decisões que saíram da reunião do Governo desta sexta-feira. Miguel, vamos às reações dos setores que são abrangidos por estes anúncios do Governo. Começamos pela Antram. André Matias de Almeida, porta-voz da associação que representa os transportadores de mercadorias, considera que a ajuda adicional de 10 cêntimos por litro é curta face ao aumento de encargos das empresas. Sugere outra medida. Um apoio à tesouraria destas empresas. Isto é, o cash flow, e qualquer empresário que nos ouve sabe isso, é muito importante quando eu tenho um impacto imediato e direto e que era impossível de gerir. É o que está a acontecer na tesouraria destas empresas, porque o combustível é pago a 15 ou a 30 dias. Pelo menos uma folga para que estas empresas possam sobreviver enquanto a Europa navega à vista. A proposta da Antram. Seguimos com a Federação Portuguesa do Táxi, também vai beneficiar de um desconto de 10 cêntimos por litro no gasóleo. O Presidente da Federação, Carlos Silva, entende que fica aquém do necessário. Todo o apoio é positivo, no entanto, é bastante insuficiente, não é? Em 2021 a 2023, face ao início da guerra da Ucrânia, houve um apoio para o táxi que considerou 30 cêntimos por litro. Aquilo que estão agora a disponibilizar para o setor fica muito aquém daquilo que foi o apoio nesse período. A ajuda anunciada pelo Governo estende-se aos setores da agricultura, do transporte de passageiros, bombeiros e instituições particulares de solidariedade social. O Presidente da Confederação das IPSS, Lino Maia, saúda esta ajuda tão mais importante para as instituições que prestam apoio domiciliário. Fazem diariamente muitos quilómetros e, portanto, o combustível tem um impacto muito grande, o aumento de custo tem um impacto muito grande, portanto, todo o apoio é bem-vindo, é necessário e bem-vindo. A reação dos representantes de alguns dos setores que vão contar com uma ajuda para o pagamento de combustíveis.
Nesta conferência de imprensa, Luís Montenegro não confirmou o acordo anunciado pelo Chega para a eleição dos órgãos externos à Assembleia da República. Aqui incluídos os nomes dos juízes para o Tribunal Constitucional. Luís Montenegro diz, de resto, que não está afastado do diálogo com o PS, para além do Chega. Aquilo que seria estranho é que não houvesse diálogo com os outros dois eixos políticos à sua direita e à sua esquerda. Daí, até obter uma consensualização, vai de facto um caminho difícil, mas acho que o tempo que já decorreu já foi suficiente para se ultrapassarem os obstáculos, e a minha convicção é que na próxima semana se pode tomar uma decisão para, de uma vez por todas, se concluir esse processo. É essa a expectativa de Luís Montenegro, manifestada na conferência de imprensa que se seguiu à reunião de Conselho de Ministros. Vamos agora atualizar o conflito no Médio Oriente. Vamos a isso. Está aqui connosco em estúdio o jornalista Hugo Oliveira. Hugo, o Irão garante que o novo líder supremo está de boa saúde e a conduzir os destinos do país? Quem o diz é o embaixador de Teherão, em Genebra, que explicou à CNN Internacional que Mojtaba Khamenei só não aparece em público por questões de segurança. O novo líder supremo do Irão não é visto desde que o pai, antigo guia supremo Ali Khamenei, foi assassinado no mês passado, na sequência dos primeiros ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão. Até o momento, Mojtaba Khamenei tem feito apenas declarações por escrito, o que tem levantado questões em relação ao estado de saúde do novo líder supremo do Irão. Isto numa altura, Hugo, em que aumentam os indícios de uma nova escalada do conflito no Médio Oriente. O alerta é do primeiro-ministro polaco, com base nas informações de países aliados não identificados. Aos jornalistas, Donald Tusk afirmou que há razões para acreditar que a situação na região vai piorar nos próximos dias, mas não explicou, no entanto, o porquê. Ainda ontem, os Houthis do Iémen ameaçaram juntar-se à guerra em apoio ao Irão. Segundo a agência Al Jazeera, esta tarde várias companhias aéreas suspenderam novas ligações para destinos no Médio Oriente, como Doha, Dubai e Abu Dhabi. E o ministro da Defesa israelita promete intensificar os ataques contra o Irão. É a resposta de Israel aos ataques iranianos contra civis. Num comunicado citado pelo jornal Times of Israel, o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirma que Teherão ignorou todos os avisos de Jerusalém para que parassem de disparar mísseis contra civis e garante que os ataques israelitas se vão intensificar e que serão expandidos a novos alvos iranianos utilizados na construção e operação de armas contra a população israelita. Só nas últimas 24 horas, os ataques iranianos e do Hezbollah provocaram mais de 260 feridos. Segundo o Ministério da Saúde israelita, desde o início da guerra no Médio Oriente, mais de 5.500 pessoas ficaram feridas. Ainda a informação de que no Estreito de Hormuz a passagem continua altamente condicionada. O Irão diz que impediu a passagem de 3 navios que tentavam atravessar o Estreito. As últimas informações relacionadas com o conflito no Médio Oriente, aqui trazidas à antena do Observador pelo jornalista Hugo Oliveira. E assinala-se hoje, dia 27 de março, o Dia Nacional do Dador de Sangue. E para marcar a data, o IPO do Porto lançou uma iniciativa conjunta com a Universidade de Trás-os-Montes, em forma de apelo aos mais jovens, para que deem sangue sob o lema "Tu és o tipo de alguém". A jornalista do Observador, Maria Rego, esteve esta manhã no IPO do Porto, onde foi apresentada a iniciativa. E Maria, a campanha acontece numa altura em que se tem vindo a registrar uma diminuição anual de dadores de sangue. Os apelos à dádiva de sangue são constantes, mas na prática pouco ouvidos. A doutora Catarina Carvalho, médica do Banco de Sangue do IPO do Porto, explica a importância das doações. As reservas de sangue estão baixas. Estamos a sair de um período de inverno que se caracteriza por aquelas tão conhecidas infecções respiratórias, o que faz com que os nossos doadores não consigam vir dar sangue nesse período. Então agora, ao começar, ao arrancar a primavera, estamos a fazer então os apelos para que as pessoas estando saudáveis possam se dirigir ao banco de sangue para fazerem a sua dádiva. Perante o cenário que não permite a autossuficiência do IPO do Porto e vários hospitais, houve uma alteração para quem quer dar sangue. Foi aumentado a idade até aos 70 anos, o que mostra também que há aqui uma necessidade, ou seja, tivemos que aumentar a franja da população mais velha, portanto precisamos mesmo de reforçar a população mais jovem para a dádiva de sangue, para este apelo. E é precisamente no apelo aos mais jovens que Juliana Ferreira, porta-voz dos estudantes da Universidade de Trás-os-Montes, entra com a campanha
campanha Tu És o Tipo de Alguém. Aqui o objetivo desta campanha é, por um lado, aumentar o número de dadores jovens no IPO do Porto, e quando falamos de jovens falo de uma faixa etária entre os 18 e os 40, mas também combater a desinformação, mas também reduzir os receios que ainda afastam muitos destes jovens de dádiva de sangue. Um processo simples, aos olhos de Marta Vieira, que veio com o seu grupo de amigas doar sangue pela primeira vez. Foi bastante fácil, chegámos aqui, fomos bem recebidas, preenchemos então todas as informações que eram necessárias e depois fizemos as análises. Tens algum tipo de receio no que toca a agulhas ou não é um problema para ti? Sim, é um problema bastante grande, confesso, estou um bocado nervosa ainda aqui com a agulha. Mas tento sempre não olhar e manter a calma. No último ano, o IPO do Porto registrou mais de 8.000 dádivas. Repete-se agora o apelo em Dia Nacional do Dador de Sangue. Iniciativa acompanhada no IPO do Porto pela jornalista do Observador, Maria Rego. Vamos a outras notícias em destaque a esta hora, Miguel? Vamos a isso. O Governo decidiu manter o valor do desconto do ISP a aplicar aos combustíveis na próxima semana, que, conjugado com o IVA, dá um desconto total de 9,4 cêntimos no gasóleo, 5,1 por litro de gasolina. Contas feitas, a Associação Nacional de Revendedores de Combustível antecipa que a partir de segunda-feira o gasóleo deve descer 1 cêntimo, a gasolina 2,5 cêntimos, sendo que esta previsão está ainda dependente do encerramento do mercado de combustível. Terminou há instantes a segunda sessão de treinos livres do Mundial de Superbike em Portimão. Miguel Oliveira terminou em 8º lugar, melhor do que tinha feito na primeira sessão esta manhã. O Falcão português, é assim que é conhecido, terminou na 11ª posição. É a segunda prova do Mundial de Superbike que vai decorrer ao longo deste fim de semana no Autódromo do Algarve.